Olá a todos, meu nome é Murilo, eu sou o professor de língua portuguesa e estou aqui para corrigir algumas questões da Sebrasp, a banca responsável pelo edital que ainda sairá dos Correios. Vamos lá? Aqui já começamos com um texto base, né? Um baita texto, aliás, e a pergunta, de fato, está no slide seguinte. Vamos ver o que o texto diz a respeito daquilo que a gente ainda verá como pergunta. Preconceito e discriminação são termos próximos. Por vezes, juridicamente, parecem até a mesma coisa, como se depreende do texto da lei número 7.716, de 5 de janeiro de 89, complementada pela lei número 9.459, de 15 de maio de 1997. Eis aí o trecho. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mesmo assim, o preconceito pode ser definido como uma ideia de distinção, exclusão ou preferência baseada em raça, sexo, religião, origem social ou geográfica, etc. Né? Já a discriminação diz respeito à raça decorrente, à ação decorrente do preconceito. O preconceito é uma opinião, a discriminação um comportamento real e efetivo. Sendo um pensamento, o preconceito, a rigor, não é crime. Quando se torna uma ação concreta ou uma afirmação pública, passa a ser discriminação e, a partir daí, é alvo da lei. O preconceito é considerado por nós a matriz que origina o ato discriminatório. Sem preconceito, não existiria discriminação. Ausente de sua expressão concreta discriminatória, o preconceito seria apenas uma fantasmagoria psíquica. Ó, palavra difícil, hein? Vamos lá. O que diz a pergunta? Em referência às ideias veiculadas no texto apresentado e a seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. Segundo o texto, preconceito e discriminação são as palavras base, né, do nosso texto. São termos geralmente tomados como sinônimos, porque designam as mesmas coisas no mundo. Então, esses termos são tomados como sinônimos porque designam as mesmas coisas no mundo. Essa afirmação, ela está correta ou ela está errada? Voltemos ao texto brevemente. Olha o período que inicia o texto. Preconceito e discriminação são termos próximos. E, então são termos que estão relacionados. Nós temos uma relação estabelecida aqui entre esses termos. Porém, olha o que diz aqui acima. Ó. Vamos ver, o preconceito pode ser definido como uma ideia de distinção, exclusão ou preferência baseada em algumas coisas. Raça, sexo, religião e por aí vai. Enquanto a discriminação diz respeito à ação decorrente do preconceito. O que significa? Significa que o preconceito é como se fosse um pensamento. É aquela preferência, sabe? É muito inapropriado o uso desse termo, inclusive, né? Preferência. Eu prefiro um branco do que um negro do que um branco, né? Isso é muito inapropriado. Mas a ideia aqui é que o preconceito, ele é pensamento, ele não é ação. Enquanto a discriminação é a ação gerada pelo ímpeto do preconceito. Então o preconceito surge e ele se torna ação. Aí a discriminação surge. O que significa? Que eles não designam as mesmas coisas. Preconceito, pensamento. Discriminação, ação. Ou seja, está errado. Ok? Vamos seguir. Vamos direto, a partir de agora a gente vai direto à questão, à pergunta, para evitar o esforço de ficar retomando o texto várias vezes. Vamos lá. Com base no texto acima e considerando as múltiplas implicações do tema que ele focaliza, julgue o item a seguir. Na linha 8, o emprego da preposição em ao que se passa justifica-se pela regência do verbo assistir. Então, estamos numa formatação diferente, né, do formato do dia da prova, do caderno de questões, mas vamos procurar o verbo assistir. Ele está aqui, ó. Já achei, facinho, bem ao final da estrutura. Vou pegar a partir de o planeta, para ver se esse ao que passa
é gerado pela regência do verbo. Vamos lá. O planeta tornou-se de fato uma grande aldeia. Somos todos vizinhos uns dos outros e podemos assistir em tempo real ao que se passa no hemisfério oposto ao que habitamos. Vamos lá, o verbo assistir, ele tem 3 regências possíveis, ok? A primeira regência, e a regência mais comum, é o verbo assistir com o sentido de ver. Quando esse verbo tiver o sentido de ver, a preposição a é obrigatória. Então sabe quando a gente vai ao cinema e diz o seguinte, nossa, assisti um filme hoje, eu não gostei tanto. Tá errado. O correto é assistir a um filme, por mais estranho que isso pareça, porque a regência desse verbo exige a preposição a. A segunda maneira, a segunda regência do verbo assistir é com o sentido de ajudar, oferecer assistência. Nesse caso, ele não precisa de preposição. Assistir os velhinhos enquanto atravessavam a rua. Então, quer dizer que eu os ajudei, sem preposição. E a terceira regência, uma regência esquecida, pouco utilizada, que advém lá dos grandes clássicos da nossa literatura, é o verbo assistir com o sentido de pertencer. Nesse caso, eu posso usar 2 preposições possíveis, A preposição em, que no caso eu vou usar no sentido de moradia, literalmente. Por exemplo, assisto em Santos, eu indico que eu moro em Santos. Como posso usar a preposição a também. Por exemplo, assiste aos prejudicados o direito de indenização, quer dizer que pertence a eles. Então as 2 preposições são possíveis. O que a gente precisa fazer, portanto, é determinar qual sentido que o verbo assistir está empregando a estrutura e observar se a regência está funcionando ou não. Vamos lá. E podemos assistir em tempo real ao que se passa no hemisfério oposto. Estou me referindo a assistir de ver, assistir de ver. Nesse caso, o verbo exige a preposição a. Onde está a preposição a? Aqui. Olha o que diz a questão. Na linha 8, o emprego de preposição em ao que se passa, essa preposição que está somada ao artigo o, na verdade a esse o aqui, compondo uma contração, justifica-se pela regência do verbo assistir. A resposta está, portanto, correta. Eis aí. Vamos lá. De novo, vamos à questão. O sinal indicativo de crase em as 15.000 áreas decorre de 2 fatores. No contexto, a regência da palavra próximo exige preposição a. E a expressão 15.000 áreas admite artigo definido no plural. Vamos lá. Primeiro vamos procurar aqui. Ó. São moradores próximos às 15.000 áreas. O próximos aqui, de fato, é o nome na gramática, e de fato exige, nesse contexto, a preposição a. São moradores próximos. Próximos a quê? O termo áreas aqui no plural, lógico que está sendo determinado pelo numeral 15.000, que está pluralizado, já que é superior a 1, de fato, admite o artigo a no plural, o as. Aí é matemática básica. Soma-se o a, preposição, mais o a, artigo feminino, que está no plural, e nós temos a crase. Portanto, essa questão está também correta, essa afirmação. Ei lá a resposta. Vamos lá. De novo a questão. A correção gramatical do texto seria mantida se a forma pronominal em cumpri-las, último parágrafo, fosse anteposta à forma verbal escrevendo-se as cumprir. Que confusão, né? Vamos procurar aqui primeiro o cumpri-las na estrutura. Aqui. Vamos ler todo o período, em que esse termo está alocado. A contrapartida é que, assim como temos que seguir as normas, os outros também têm de cumpri-las e, desse modo, respeitar os direitos de cada um de nós, os ditos direitos subjetivos. Então, nesse caso, nós temos uma ênclise. O que é uma ênclise? É quando o pronome oblíquo átono está situado depois do verbo, ligado por um hífen a ele. Olha o que diz o enunciado mais uma vez.
seria mantida se a forma pronominal em cumpri-las, a forma pronominal é esse pronome aqui, gente, o las, que nada mais é do que o as, né, o pronome oblíquo átono, a no plural, fosse anteposta à forma verbal em escrevendo-se as cumprir. Então, nada mais, nada menos do que mudar a posição. Eu pego o pronome que está antes, que está depois, e ele é posicionado antes, em forma de próclise, ok? Aí você pode se perguntar, por que nesse caso o pronome está como las e nesse caso o pronome está como as? É porque o verbo cumprir termina com R. O R cai e eu acrescento las, ok? Isso é regra de pronome, beleza? E aí, será que está correto? A gente tem que ver então o termo que está anteposto à minha forma pronominal, que agora será localizado em outro lugar. Esse é o termo anteposto. Tem de as cumprir. Será que isso está gramaticalmente adequado? A resposta para isso é não. Não é cabível, gente, porque não há razões para colocar essa próclise, tá? Para construir essa próclise. Sem falar que isso necessariamente gerará um problema de compreensão, já que essa estrutura ficaria truncada. Refiro-me à ideia de coesão mesmo, coesão e coerência. Tem de as cumprir. Tá? O cumprir lá, essa forma de colocação pronominal, a ênclise, fica mais viável, torna o texto mais fluido. Ok? Sigamos. 5. Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto 1, julgue o item que se segue. Vamos lá. A correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho, o que se constata, no início do segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte forma: o que constata-se. Então vamos lá, tá bem aqui, ó. O que se constata. A proposta do nosso enunciado, da questão aqui, é fazer uma mudança de posição desse pronome oblíquo. O pronome está aqui, ó. É tirá-lo dessa posição e acrescentá-lo aqui, em forma de ênclise, ok? A pergunta é, continuaria correto? Para isso, eu preciso saber os termos que são considerados proclíticos, isto é, os termos que atraem o pronome oblíquo para perto dele, ok? Eu tenho vários na gramática. Eu tenho conjunções subordinativas, pronomes relativos, advérbios, termos negativos, orações optativas, exclamativas, pronomes interrogativos em orações interrogativas, enfim, entre outras possibilidades, ok? Eu preciso ver se o termo que antecede a minha nova ênclise é atrativo ou não. O termo que antecede a minha nova ênclise é o que. Em geral, gente, o que ele é atrativo, ok? Em todos os casos, não. Mas na grande maioria deles. Essa estrutura aqui, ela está errada, tá? Ficaria gramaticalmente incorreto. O importante para você é o seguinte: quando o que não atrai o pronome, quando ele exercer função de preposição acidental. O que é uma preposição acidental? Nós temos dois tipos de preposições. Preposições essenciais e preposições acidentais. As preposições essenciais são aquelas palavras que são sempre preposição, sabe? A gente reconhece como preposição, elas exercem função prepositiva, é isso. As preposições acidentais são palavras que, a princípio, não pertencem à classe das preposições, mas por conta do contexto se tornaram preposição. Vou dar um exemplo para vocês. Olha essa oração. Temos que resolver. Uma oração simples. Tem uma treta aí rolando, e eu cheguei e falei, temos que resolver. Beleza. O que acontece? Verbos ter e haver, seguidos de que, e depois um termo no infinitivo, esse que aqui, ele é uma preposição, e ele tem valor de. O que isso significa? Se o que for uma preposição acidental, gente, ele não atrai. Porque preposições, sejam elas acidentais ou essenciais, não são considerados termos proclíticos. Ok? Então, sigamos. É bom ressaltar, né,
que o que é um termo perigosíssimo na língua portuguesa. Ele exerce muitas funções. Esse exemplo, né, que eu acabei de dar é uma função, dentre várias que ele exerce. Beleza? Vamos lá. O valor do investimento chega a 65 milhões em mídia e patrocínio, direto. Além de 5,8 milhões em 2 anos para a Confederação Brasileira de Handebol. Ok, eu tenho que ver se está correto ou não. Olha o que diz o enunciado, olha lá. O fragmento constitui trecho sucessivo de um texto. Julgue-o quanto à correção gramatical. É comum entre as questões da Sebrasp uma determinação de foco, tá? Quando eu falo correção gramatical, aí, gente, tem que ser aquele olhar de águia mesmo. Atentar-se a qualquer possibilidade de erro. Mas há vezes em que o foco será uma grafia, por exemplo. Se a palavra está escrita corretamente ou não. Ou uma questão de acentuação gráfica. Ou uma questão de colocação pronominal. Enfim. Então vamos lá. Será que essa estrutura aqui, ela está gramaticalmente correta? Vamos ver. O valor do investimento chega a 65 milhões em mídia e patrocínio direto. Além de 5,8 milhões em 2 anos para a Confederação Brasileira de Handebol. O que acontece aqui? Nós temos o verbo chegar, ok? É interessante falar sobre esse verbo, por quê? Porque quando nós falamos, né, ou seja, no ato da oralidade, é comum que a gente use a preposição em ligada à regência desse verbo. Por exemplo, ligar, oi, tudo bem? Acabei de chegar em casa, cheguei em casa. É interessante porque esse é o comum. Para nós é uma estrutura que faz sentido, já estamos acostumados, mas é gramaticalmente incorreta. Tá? Isso não é admitido, gente, segundo a gramática. Então o verbo chegar, ele admite única e exclusivamente a preposição a. Por isso que aqui nós temos um a. Quem chega, chega a algum lugar, né? A alguma coisa, por exemplo. E aí, eu quero ver se essa crase, né, esse acento grave, está sendo empregado corretamente. 65 milhões. Será que esse termo aqui, de fato, vai admitir uma crase? O que acontece? Nós temos um problema aqui. Vocês conseguem ver que milhões está no plural? Sabe por que esse termo está no plural? Porque ele está concordando com um numeral. E na língua portuguesa, a concordância com um numeral é muito simples. Se o numeral é 1, o termo fica no singular, 1 milhão. Se o numeral é superior a 1, o termo pluraliza, 2 milhões, 3 milhões, 65 milhões. O que acontece? Posso usar uma crase antes de termos no plural? Gramaticalmente não. Ou seja, essa estrutura aqui ela está incorreta, tá? Eu não posso ter essa crase. Eis a resposta. Bora! No item a seguir, o fragmento constitui trecho sucessivo de um texto. Julgue-o quanto à grafia da palavra e a acentuação gráfica. Então nós temos aqui uma determinação, um foco que o enunciado nos estabelece. Grafia, forma de escrever, acentuação é aquilo com base em oxítona, paroxítona, proparoxítona. Lembram-se? Beleza. Antes da gente seguir, vamos comentar aqui algumas coisas. Primeiro, ortografia e acentuação gráfica têm base em regras, ok? Só que eu sempre digo a mesma coisa em relação a esses tópicos. Será que vale a pena ficar gravando regra de ortografia, regra de acentuação gráfica? Por exemplo, vou pegar um outro conteúdo, concordância verbal. Concordância verbal tem muita regra. Se você um dia se aventurar em abrir uma gramática, né, e folhear a parte de concordância verbal, nós temos muitas regras, muitas regras. Porém, embora a ortografia também tenha regras, são regras que às vezes nós esquecemos. A gente esquece com muita frequência, porque são regras muito pequenas. Por exemplo, palavras que são iniciadas pela sílaba em geral, quando houver, né, um fonema com o som de X ou CH, a gente usa o CH. Encher, enchido, enchente, entre outros. Tá? Então, em geral, é isso. Só que, você vai lembrar disso? Pensa que na língua portuguesa nós temos regra de crase, colocação pronominal, regência verbal, nominal, concordância verbal e um monte de outras coisas. Ou seja, qual que é a melhor forma de se decorar, tá, as regras, ou melhor,
de decorar a forma adequada de escrever palavras e acentuá-las. É sempre através do hábito da leitura. Então fica o convite, é a minha ladainha de sempre, ler é importantíssimo para isso, porque torna desnecessário os estudos desse tópico. Não que seja exatamente desnecessário, mas pensa, para o concurso público eu não preciso entender a regra, eu preciso responder corretamente. Entende? E é isso que importa para nós. Então vamos lá. A operação, poucas vezes realizada no mundo devido à extrema complexidade, era inédita no país e foi concluída em 24 horas, o que confirma a capacitação da engenharia naval brasileira e a excelência da Petrobras em tecnologia de águas profundas. Nessa estrutura, nesse pequeno excerto do texto, nós não temos nenhum erro de grafia, então todas as palavras estão escritas corretamente, mas nós temos um erro de acentuação gráfica, que por acaso está aqui numa palavra em caixa alta, Petrobras. Eu preciso necessariamente do acento agudo nesse A. Portanto, está incorreto. Eis aí o gabarito. Vamos à próxima. Se liga no tamanho desse texto, hein? Antes disso, para não perder tempo, vamos ao enunciado. Considerando as ideias veiculadas no texto e as relações de coesão nele estabelecidas, pequena pausa. O que é uma coesão? Na língua portuguesa, nós temos duas grandes áreas envolvendo o texto. A gente tem algumas, mas essas são importantes, inclusive para quem tem a pretensão de estudar gênero dissertativo argumentativo e por aí vai. É a coerência e a coesão. A coerência é o sentido do texto. Sabe quando você lê o texto e consegue entendê-lo completamente, em sua plenitude? Isso é coerência. A coesão, por outro lado, são aqueles conectivos que estabelecem a união, tanto entre os parágrafos quanto entre os períodos. É evitar repetição, é fazer retomadas usando a gramática de maneira adequada. Ok? Beleza, vamos lá. A forma pronominal eles, vamos ter que achar o eles, retoma os acordos de 1810, antepenúltimo período. Então vamos lá. Os acordos de 1810 está situado, vamos lá, aqui nós temos um eles. Então nós estamos aqui, a partir daqui. Nós vamos observar a partir daqui. Os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Por eles se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses em Portugal, inclusive os de extraterritorialidade. E se lhes reconhecia demais uma tarifa preferencial. O que acontece? Muitos são levados a pensar que o eles em questão aqui sejam os franceses, já que a menção de Napoleão foi feita. Mas, na verdade, o eles, de fato, está retomando os acordos de 1810. São os acordos, é pelos acordos que se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses. Ou seja, essa estrutura está correta. É de fato uma referência adequada. Vamos lá, estamos quase no fim, hein? Penúltimo aqui. Eita, temos aqui uma imagem selecionada aí pela banca. Vamos primeiro ver o enunciado e depois a gente retorna para cá. Vamos lá. Em relação ao texto, julgue o item abaixo. Ei-lo. O uso recorrente de conjunções e sequenciadores, como e então, em situações em que a pontuação ou o emprego de outras conjunções seria indicado, prejudica a comunicação no presente texto. Vamos lá primeiro entender o que é conjunção e o que é sequenciador. Conjunção é o termo na gramática que é responsável, em 99% dos casos, em estabelecer a união entre duas orações, construindo assim um período composto. Ok? Esse sequenciador tem base em coesão, gente. É uma forma de estabelecer a sequência textual, de fato, adequada. Lembra da coesão? Que retoma termos, que insere orações, cria vínculo entre parágrafos, entre períodos, enfim. Então, de fato, o e e o então exercem esse valor. O e, normalmente, é uma conjunção aditiva e o então, normalmente, como sequenciador, exerce função de conclusão. Tá? Mas é lógico, a língua portuguesa é muito viva, a gente não pode ignorar esse fato. Vamos lá.
Eu preciso então encontrar, dentro do meu texto aqui, os meus es, os meus então. Vamos lá, achei um e aqui, achei um e aqui. Estava entrando na festa, já até falei. Vó, só para garantir, no final, quando a gente estiver saindo, eu quero muito uma maçã do amor, daquela açucarada. Então, minha avó diz, tudo bem, Flavinha, mas agora vamos nos divertir, né? O então, mais uma vez, o e, temos um outro e, temos um outro e, mais um e, enfim. Olha a sequência de e dentro da minha estrutura aqui, beleza? Voltemos ao enunciado para ver o que o enunciado diz. O uso recorrente, o que de fato acontece, das conjunções e dos sequenciadores ali, como e então, em situações em que a pontuação ou o emprego de outras conjunções seria indicado, prejudica a comunicação do presente texto? De forma alguma, gente. Nós conseguimos entendê-lo de maneira precisa, ainda que não tenham outras conjunções ou pelo menos a vírgula separando as estruturas. Portanto, está correto. E a última, vamos lá, direto ao enunciado, depois ao texto. Com base no texto acima, julgue o próximo item. As vírgulas, na linha 2, as vírgulas isolam oração de natureza restritiva. Vamos lá. Desculpa a tosse, viu, gente? Aqui tá fogo. Vamos lá. O que é restritiva? Se a gente fosse pensar no sentido pleno da palavra, uma oração restritiva é que restringe o significado. Então ele limita alguma coisa. Correto? Só que a gente não pode esquecer que o restritivo está atrelado a uma classificação. Na língua portuguesa nós temos uma coisa chamada período, Eu tenho um período composto por subordinação e o período composto por coordenação. No período composto por subordinação nós temos três grandes classificações, né? O substantivo, adjetivo e advérbio. Esse termo aqui, restritiva, entra na adjetiva. Então, para que seja um período composto por subordinação, subordinada adjetiva restritiva, eu preciso de uma coisa. Primeiro, a regra é básica, é muito simples. Não posso ter vírgula separando o elemento. Então a gente vai direto no texto. Se houver a presença da vírgula, já está automaticamente errado. Está aqui, ó. Ao entrar em capacidade máxima de operação, a unidade P52, que é do tipo semi-submersível, poderá processar 180 mil barris de petróleo e comprimir, e por aí vai. Nós temos, então, dois tipos de orações subordinadas adjetivas. A explicativa, que separa as orações por meio da vírgula, e as restritivas, que não separam. Só para você entender como é que funciona a lógica, o sentido, é muito simples. A oração subordinada adjetiva explicativa, com o uso da vírgulas, ela traz uma explicação. Por exemplo, os homens que são machistas merecem punição, sei lá. Com o uso da vírgula aqui, eu estou determinando quais são os homens que merecem punição, os machistas. Agora, se eu não colocar a vírgula, o que acontece? Generalizado. Tudo que é homem é machista, não tem jeito. Tá vendo como a posição da vírgula transforma o sentido? Para nós aqui basta perceber se há vírgula ou não. Se houver, é explicativa. Se não houver, é restritiva. A unidade P52, que é do tipo semi-submersível, poderá processar. Temos a vírgula. Então, essa estrutura aqui tem caráter explicativo. Ok? O que significa que está incorreto. Chegamos à última questão de 10. Ok? Foi um prazer. Espero que a análise dessas questões tenha sido útil.